Olá! Mais uma edição do Legislativo Visual começa agora. Deputados aprovam a Lei Orçamentária Anual, que é o recurso que o Estado terá para gastar no próximo ano. A expectativa é de arrecadar quase 16 bilhões de reais. Na ordem do dia, os deputados aprovaram um projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o próximo ano. O valor representa 15,8 bilhões, um aumento de 5% em relação a 2019. É melhor você ter um orçamento que ele seja real do que um orçamento de ficção. É melhor eu ter prever 5% e acontecer 10%, do que eu prever 10, 15 e acontecer 5, porque eu vou ter déficit orçamentário no final do ano. Eu posso empenhar mais despesa do que receita. Então eu penso que cautela em aspecto orçamentário é igual canja de galinha. Preciso de tê-las, né? Preciso de ter cautela em relação a isso. Então eu penso que o Mato Grosso do Sul, a maioria dos estados estão repetindo o orçamento e alguns inclusive diminuindo os respectivos orçamentos. Aqui nós temos crescimento. O orçamento fiscal foi fixado em 11,9 bilhões e para a Seguridade Social 3,8 bilhões. Entre os repasses, o Poder Legislativo, que engloba a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas, terão destinados 612 milhões. No Poder Judiciário, o orçamento será de mais de 1 bilhão de reais, sendo repassado ao Tribunal de Justiça 949 milhões e 497 milhões ao Ministério Público Estadual. Dos mais de 13 bilhões e meio a serem utilizados pelo Poder Executivo, 128 milhões foram reservados para uso em situações de emergência. Ao projeto orçamentário foram apresentadas 138 emendas, sendo 2 rejeitadas. O líder do governo afirmou que o orçamento é fechado e não há como agregar novas despesas. Ele ainda destacou que a infraestrutura teve um aporte considerável. O orçamento ele contempla a saúde, ele contempla a educação, contempla a segurança pública e também o setor de infraestrutura. Eu acho que o setor de infraestrutura, prevendo investimentos do Fundersul, recursos do Fundersul, prevê também que seja um ano alvissareiro com relação à questão da infraestrutura no nosso estado. Na mesma sessão, a tabela de serviços do Detran foi modificada sem ônus ao usuário, graças a uma subemenda. Os parlamentares também aprovaram um projeto que dispõe sobre o Fundo de Modernização e Aperfeiçoamento do Tribunal de Contas. O deputado João Henrique, do PL, explicou sobre os principais pontos da medida. Dentro desse tipo de problema, de multa já consolidada no tribunal, o prefeito, o gestor, o presidente de Câmara, gestores de autarquias ganhará um desconto de 90% do valor total, incluindo os juros moratórios, multa e o principal, que é uma grande novidade. É a primeira vez que se faz um refis dessa magnitude, reconhecendo que o problema era de caráter pontual. Quer dizer, nós não temos aqui um refis que visa ajudar o cidadão, o gestor, o prefeito a quitar a conta porque está em dificuldade financeira. É um refis que reconhece que o envio de documentação atrasada não constitui algo justo para penalizar com severas multas e demais penalidades decorrentes aquela pessoa que apenas não entregou um documento a contento no tempo estipulado. Outra proposta que segue para a sanção do governador é um projeto de lei que proíbe o corte no fornecimento de serviços como água, energia e telefonia nas sextas-feiras, final de semana e nos períodos de feriado. O entendimento que eu tenho é que para haver esses cortes precisa ter um aviso prévio, o consumidor tem que estar sabendo de fato, do risco que ele tem de ficar sem o fornecimento de energia, no caso, principalmente água,
E o projeto vem nesse sentido, quer dizer, vem um feriado, na véspera vai lá e corta e deixa o consumidor sem esse atendimento essencial da energia e principalmente da água. Aí você tem lá um ente querido, uma pessoa acamada que precisa desse fornecimento, que não é possível viver ou passar esse período final de semana no feriado sem esse fornecimento, e você tem esse serviço suspenso. Então o projeto vem para proteger o consumidor, fazer com que o PROCON possa ter maior autonomia de atuação, de fiscalização. Outra matéria aprovada é a que muda as regras para que servidores dos 3 poderes do Estado tenham acesso à aposentadoria. A proposta que altera a Constituição Estadual e modifica o sistema de previdência social foi aprovada por 20 votos favoráveis e 2 contrários. O relator da proposta, deputado Gerson Claro, do PP, destacou na tribuna que o país já vem fazendo mudanças nas regras previdenciárias desde 1998. Ele explicou que a reforma da Previdência é um ato de responsabilidade para o equilíbrio financeiro do Estado. Também pontuou que foram aplicados critérios diferenciados para as categorias do funcionalismo público. Eu costumo dizer o seguinte: o Estado, não governos, porque governos passam, o Estado ele tem uma responsabilidade de buscar o equilíbrio em algumas coisas. Se o Estado, naquele momento, escolheu algumas profissões, algumas categorias, para ter um tratamento diferenciado e pôs isso na lei, o Estado está buscando, com equilíbrio, garantir essas aposentadorias diferenciadas e é uma decisão de Estado. Então não é que o juiz é diferente, o professor é diferente, o policial civil é diferente. Era antes e ficou depois. O que acontece? Existe um marco nessa história, que é a emenda constitucional número 41 de 2003. Dali para cá já tem uma série de diferenciações, já agora existe a possibilidade de previdência complementar e tem o tratamento diferente, sim, nós não podemos negar, mas quem trata diferente é a Constituição, porque é diferente. Algumas carreiras são carreiras de Estado, algumas carreiras são carreiras essenciais da Justiça, algumas carreiras, como a carreira de professor, recebeu um tratamento diferente pelo Congresso Nacional. Então, nós não estamos falando que está certo ou que está errado, nós estamos falando que trata diferente, porque assim quis a Constituição, assim quis o nosso Congresso Nacional e está aprovado desse jeito. A base do texto da reforma da Previdência Estadual é da emenda Constitucional 103. Aqui segue basicamente na íntegra, com modificações de aperfeiçoamento de texto, mas na essência é uma repetição daquilo que é preconizado na emenda Constitucional 103. Ela tem uma previsão de vacatio legis, ainda não foi finalizado, demanda ainda uma votação de redação final, e ali estabelece um prazo de 90 dias para que ela possa entrar em vigor, é a chamada vacatio legis, né? Portanto, só a partir da sua promulgação pela Assembleia Legislativa começa a estabelecer esse prazo. A proposta aprovada reforça o caráter contributivo e solidário dos chamados regimes próprios de previdência, sejam estaduais e municipais, que deverão ser únicos. As mudanças, se aprovadas, serão válidas a servidores efetivos de todos os poderes. Haverá uma idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 para homens. Com 75, a aposentadoria será compulsória. Policiais, agentes penitenciários, trabalhadores expostos a agentes nocivos e professores terão 5 anos a menos na idade mínima. A fórmula de cálculo da aposentadoria a ser utilizada pelo MS-Prev será a mesma do INSS. Municípios e o Estado deverão criar uma previdência complementar para quem quer receber acima do teto do INSS. Hoje, em R$ 5.839,45, e os servidores farão uma contribuição relativa ao valor acima do teto. O abono de permanência para quem alcançou a idade mínima, mas optou por continuar no serviço público, será limitada ao valor da contribuição previdenciária. Mudanças também nas pensões por morte. As famílias passarão a ter uma base de 50% dos vencimentos do servidor que faleceu, acrescido de 10% por dependente, até alcançar 100%. A proposta quer criar também uma contribuição compulsória pelos próximos 20 anos, caso os regimes de previdência estejam deficitários. O total de descontos no salário do servidor não poderá exceder 45%.
regras de transição foram criadas para os servidores que ingressarem no serviço público antes da vigência da reforma, caso ela seja aprovada. Uma é a regra 85/95, também utilizada pelo INSS, que recebe um número anualmente até alcançar 100 para mulheres e 105 para homens. Ela é a soma da idade do servidor com tempo de contribuição. Outra é a idade mínima de 57 anos para mulheres com 30 anos de contribuição e 60 para homens com o mesmo tempo de contribuição. Serão exigidos 20 anos no serviço público e pelo menos 5 no cargo atual. Carreiras como a de professor, policial civil, agentes penitenciários e servidores expostos terão regras de transição diferenciadas. Para quem ingressou até 31 de dezembro de 2003, a integralidade será garantida, desde que cumpridos os requisitos de idade mínima propostos, a partir de 2004, 60% da média salarial, mais 2% por ano contados a partir dos 20 anos de serviço público. Apesar da aprovação da medida, o deputado Pedro Kemp manteve oposição ao projeto, alegando que a PEC diminuiu direitos dos trabalhadores. Acredito que uma PEC dessa magnitude deveria seguir o rito normal da tramitação para que nós pudéssemos analisar com profundidade, inclusive as 26 emendas que foram apresentadas. Segundo, o governo do estado não encaminhou um estudo do impacto financeiro, do cálculo atuarial, e nós ficamos sem, na verdade, um aprofundamento desse estudo que é muito importante. Terceiro, a reforma da Previdência do Estado, ela praticamente desconstitucionaliza as regras para a aposentadoria dos servidores. O que significa isso? Ela retira da Constituição as regras e remete para leis ordinárias, o que podem ser modificadas de forma mais fácil, mais tranquila, do que, por exemplo, se fosse uma emenda constitucional. E, por fim, é uma reforma que não leva em consideração algumas categorias e segmentos específicos, como pessoas com deficiência, categorias que têm trabalhos que colocam em risco a vida da pessoa, trabalhos insalubres, ficaram fora, das condições especiais de aposentadoria. Por esses motivos é que nós votamos contra o projeto. Mais uma edição do Programa de Pagamento de Impostos Atrasados, conhecido como Refis, foi aprovado pela Assembleia. Quem tem débitos com o governo do estado poderá parcelar suas dívidas com desconto. Uma nova edição do Programa de Recuperação Fiscal, o Refis, foi aprovado pelos deputados. No texto encaminhado pelo Poder Executivo, terão descontos créditos de ICMS inscritos ou não na dívida ativa e que tenham sido gerados até 31 de dezembro de 2018. O Refis ele possibilita descontos nos juros, na correção monetária, parcelamento, estabelecendo uma regra que auxilia aquele que ficou inadimplente. No pagamento à vista, o desconto em juros será de 95% e de 80% nas multas. Já no parcelamento, os juros terão 80% de desconto e as multas 60%. É possível parcelar em até 60 vezes, com parcelas não inferiores a 10 UFERMs. Já os grandes devedores poderão pagar em até 120 parcelas os seus débitos. Outra proposta tributária prevê a criação da nota fiscal premiada, onde o contribuinte que informar seu CPF terá geradas 6 dezenas para concorrer a R$300 mil. O sorteio vai considerar o resultado da Mega Sena. Busca-se, através do incentivo da premiação, criar a cultura do cidadão de pedir a nota fiscal. A nota fiscal ela tem um caráter extremamente importante, porque é ela que forma uma parcela importante do índice do ICMS do município. São os recursos que irão ajudar a conduzir a saúde, a educação, a infraestrutura. Portanto, um projeto extremamente interessante. Nós esperamos que já no início de 2020 o governo já comece a implementar esse modelo, que é um modelo moderno, utilizando os bons exemplos de outros estados e aperfeiçoando no Mato Grosso do Sul. Membros da Frente Parlamentar do Leite tomaram posse na última semana. As ações desse grupo de trabalho querem buscar soluções para o fortalecimento do setor.
Mato Grosso do Sul observou uma queda de 41% na sua produção leiteira nos últimos 5 anos. Reverter esse quadro será um dos objetivos da Frente Parlamentar do Leite, que deu posse a seus membros na tarde de hoje na Assembleia Legislativa. O grupo de trabalho é composto por representantes do segmento e coordenado pelo deputado Renato Câmara. Nós estamos já recolhendo várias demandas, né, onde nós estamos já planejando o ano que vem. Então, hoje, nós vamos dar posse às instituições, apresentar a dinâmica de trabalho para que nós possamos já entrar em 2020 já acelerados e buscando resolver os problemas o mais rápido possível. O leite, sem dúvida nenhuma, é uma matriz econômica, basicamente no Mato Grosso do Sul, de pequenos e médios produtores. O leite, todos os dias se tira leite. Então, é uma renda diária que o pequeno produtor tem. Você pega um assentado, por exemplo, que tem o leite como fonte de renda, todo dia ele tem uma renda. Enquanto que outras atividades, como a mandioca, é de 2 em 2 anos. Então, o leite ele é uma base econômica fundamental para viabilizar o homem no campo, para que ele continue dentro da sua propriedade e poder fazer os investimentos mais imediatos. O estado ocupa hoje a 19ª posição no ranking nacional de produção, fato que o torna importador do insumo. Para o deputado de Goiás, Amaury Ribeiro, esse cenário é muito parecido com o que seu estado se encontrava há alguns anos. Ele participou da reunião para trazer exemplos de práticas adotadas por nossos vizinhos que os levaram ao sucesso do setor. Primeiramente, em Goiás, nós tivemos a ajuda do governo e é necessário para que o Mato Grosso do Sul também dê início a esse movimento, que o governo ajude os produtores, que essa casa faça como o deputado vem fazendo, tentando somar em audiências, em frentes parlamentares, para que possa somar junto ao produtor. Goiás saiu na frente quando o governador do estado abraçou essa luta do produtor e, juntamente com centenas de produtores, anunciou que iria cortar os incentivos fiscais de laticínios que compram leite importado dentro do estado. E isso deu um grande impacto. Isso fez com que os laticínios resolvessem se sentar em uma mesa redonda de igual para igual com os produtores. E vamos deixar claro, o produtor de leite na cadeia onde sobrevive, que é o produtor de leite, laticínio, o comércio varejista e consumidor, está na ponta como a parte mais importante e hoje, infelizmente, é a parte mais prejudicada pelo preço. Quem coloca o preço no nosso produto é quem compra, são os laticínios, e isso é inaceitável. Quem também prestigiou o evento foi Marcelo Henke, que preside o Núcleo Sul-Mato-Grossense de Criadores de Girolando. Ele indicou quais as principais ações que o poder público deve priorizar no fomento dessa produção. Trabalhar temas como a integração da qualidade, fazendo com que essa qualidade do produto interaja de forma efetiva com a indústria, questões fiscais, tributárias, uma universização, ou seja, uma padronização dos tributos, nos colocando em pé de igualdade com outros estados, transformando a indústria local numa indústria mais competitiva, que vai empregar mais, vai reter mais tributo do que na realidade. Nós perdemos uma enormidade de volume de leite e, com isso, nós perdemos mercado. O Legislativo Visual fica por aqui. Na próxima semana, voltamos com mais notícias sobre os trabalhos da Casa de Leis. Tchau!